Olá, então vamos para o próximo item aqui do nosso tutorial, são as funções de data e hora. Antes de começar a resolver esses exercícios e falar sobre a teoria que está aqui, eu acho conveniente a gente falar um pouco sobre como o Excel trata as datas. Eu criei uma outra planilha em branco aqui e vou colocar algumas informações aqui sobre como o Excel lida com as datas. A data para o Excel é um número, tá? Então, as datas começam em 1º de janeiro de 1900, que é o número 1. Então, o Excel tem vários tipos de dados que podem estar numa célula. Pode ser uma string, um nome, pode ser um valor booleano, lógico, tipo verdadeiro e falso, pode ser um número. A maioria das vezes a gente lida com números dentro do Excel. E a data é um número. Aí a gente pode se perguntar, mas a data está com o formato de dia, mês e ano, né? Mas para o Excel isso é só uma maneira de visualizar aquele número. Então ele pode ser visualizado dessa forma, 1, 2, 3, ou a gente pode dizer que esse número 1 é uma data. Então a gente vem aqui no formato, né, na página inicial, aqui na parte de números, e diz que ele vai ser uma data abreviada, por exemplo. Ele já coloca como 1º de janeiro de 1900, que é o número 1. Se a gente vier no número 2 e colocar também no formato de data, ele vai ser 2 de janeiro de 1900, e assim por diante. Então, se a gente escrever aqui a data de hoje, 2 de janeiro, de dezembro e de novembro de 2023, né? O Excel vai já entender que isso aqui é um número no formato de data. E já vai colocar o número e já adequar ao formato de data da mesma forma que esses aqui. Ó. Ele está no formato de data. Se a gente voltar e fizer o processo inverso aqui e disser que esse número aqui não é um formato de data, é um número, colocar em número aqui, ou em geral, que aí ele fica sem as casas decimais, ele vai ser o número 45.232, que é a quantidade de dias que existem desde 1º de janeiro de 1900 até o dia de hoje. Então é dessa maneira que o Excel lida com as datas. É por isso que ele tem a capacidade de fazer cálculos de dias em relação quando a gente está lidando com números que são datas. Como são números, ele simplesmente faz a manipulação. Por exemplo, se a gente voltar aqui a dizer que ele é data abreviada. Vamos colocar uma outra data aqui, 15 de março de 2002. E a gente quer saber a quantidade de dias que tem entre essas duas datas. Então vamos fazer aqui igual a essa data mais nova, que é um número maior, menos essa data menor. Ele vai aparecer 7.902, que é a quantidade de dias que existem entre 15 de março de 2002 e 2 de novembro de 2023. Então, é dessa maneira que o Excel lida com as datas. E as horas também elas são frações desses números. Então, se a gente quer, esse aqui esse número inteiro, né, se a gente reconverter para um número aqui, geral, ele é a meia-noite do dia 2 de novembro. Se a gente colocar vírgula 5 aqui, por exemplo, vai ser meio-dia, né, de 2 de novembro. Se a gente colocar em data, ele ainda vai mostrar o mesmo número, né, 2 de novembro de 2023. Mas se a gente colocar no formato data completa, aqui não é data completa, ele tem que ser no formato, teclar Ctrl 1,
colocar no hora ou no data aqui completo. Vamos ver se a gente encontra aqui um formato com data e hora. Data e hora. Esse aqui pode ser. Então, 12 PM. Se a gente colocar um número, por exemplo, transformar em número de novo, vírgula 23. E voltar a colocar no formato de data completa. Pegar aquele personalizado, que aí vai ter uma que é data e hora. Esse aqui. Às 5h31. Né? Então, o Excel ele trata tanto as datas como as datas e horas, como os números. Números inteiros representam a própria data à meia-noite. E os números fracionários, a fração correspondente ao dia. Então, a gente tem que considerar essa forma de trabalhar para poder resolver ou para poder entender alguns exercícios que a gente vai fazer nessa planilha data e hora que a gente vai fazer no próximo vídeo. Ok?